Estamos no começo de março, só 4 rodadas do Campeonato Brasileiro e a gente já tem 5 técnicos demitidos na Série A. Por que o Brasil demite tanto técnico? O que acontece? É problema dos treinadores? É problema dos clubes? Qual que é a lógica dentro dos clubes para trocar tanto de técnico? Esse vídeo aqui é mais para discutir um pouco sobre isso e pensar nas bases, da onde vêm as ideias dos clubes para demitir os treinadores e por que isso acontece tanto no Brasil. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Rodrigo Seixas, estou aqui pelo PFQL para falar mais uma vez sobre futebol, sobre análise aqui de um tema específico. Hoje a gente vai falar sobre os treinadores, então já vamos direto para o assunto. Primeiro vamos pensar aqui em quem já foi mandado embora e da onde eles saíram, né? Nesse início de ano, um quarto dos times da Série A já trocou de treinador, né? São 5 trocas, são 20 times, né? Então um quarto. O Hernan Crespo saiu do São Paulo, Felipe Luiz saiu do Flamengo, Juan Carlos Osório saiu do Remo, o Fernando Diniz do Vasco e o Jorge Sampaoli do Atlético Mineiro. Cada caso é um caso, mas assim, o Osório ficou pouco tempo, o Diniz já ficou um pouco mais, o Sampaoli ficou também pouco, o Felipe Luiz ganhou um monte de coisa, né, pelo Flamengo, acabou sendo demitido. O Hernan Crespo também não deu para entender tão bem o que aconteceu, parece que mudou algumas coisas ali dentro de São Paulo para ele ter saído, mas enfim, todos esses casos são times que não ficaram assim tanto tempo com os treinadores, né? Quem ficou mais tempo aí foi o Felipe Luiz. E aqui a ideia é tentar pensar um pouco por que isso acontece tanto, né? Se a gente olhar na temporada passada, né? Foram 22 demissões de técnicos ao longo das 38 rodadas do Brasileiro de 2025, superando as trocas de 2024, que foram 21. Na temporada passada, caiu um técnico mais ou menos 0,57 por rodada, né? Meio técnico por rodada, um técnico a cada 2 rodadas. Nessa temporada tá ainda mais forte isso, né? Tem um técnico e 25 por rodada. Tudo bem que esse ano tá um pouco diferente, né? Começou o ano e já acabou o campeonato estadual, né? A maioria dos campeonatos estaduais, os principais pelo menos, já acabaram, né? Os principais para quem joga de Série A, né? Então você tem o peso dos estaduais já pesando 100% nos treinadores, né? Tem muito técnico que às vezes em outras temporadas era demitido antes de começar o brasileiro, então não entrava na estatística de técnico demitido durante o brasileiro, já que o brasileiro agora é de janeiro a dezembro, então todas as trocas de técnicos são durante o Campeonato Brasileiro, diferente de outras temporadas. Então isso pode parecer que esse ano tá tendo mais trocas. Até tá, mas assim, num contexto um pouco diferente. Então, por mais que você tenha muitas trocas durante o brasileiro, agora a tendência é ter mais se você pensar que o brasileiro é a temporada inteira. Então, quando o Flamengo demitiu o Felipe Luiz, eu parei para pensar em algumas coisas, né? E é curioso você pensar que o técnico do Flamengo, né, foi multicampeão no ano passado, né, ganhou um monte de coisa e durou só 13 rodadas nesse ano. Então eu até fiz um post nas minhas redes sociais, né, no Instagram, no Twitter, né? Quem ainda não segue é seixas.comentarista. Lá eu falei que para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve, né? Essa é uma frase antiga, famosa ali da Alice, né, no País das Maravilhas, e essa frase ela diz muito sobre os times de futebol que trocam muito de técnico, né? Porque eu acho que se o time de futebol não tem uma lógica tão clara sobre como ele quer jogar, sobre que tipo de treinador ele quer ter, então a qualquer momento, qualquer resultado ruim, você troca de técnico, né? Tudo bem que ele teve resultado ruim, mas assim, se você não acredita no seu treinador em qualquer circunstância um pouco ruim, numa fase não tão boa, para você já mandar ele embora, quer dizer que você não confia tanto nele assim, que você tem ele e que você está sustentando ele muito mais pelos resultados do que propriamente pela capacidade que ele tem como treinador, né? No caso do Felipe Luiz pareceu muito isso, né? Que o Flamengo sustentou ele o tempo que sustentou porque ele estava ganhando os campeonatos. A partir do momento, do primeiro momento que ele não foi mais tão popular entre a torcida, que ele não foi mais tão de entregar resultados, ele já foi mandado embora, né? Então quer dizer que eles confiavam nele? Não confiavam, aparentemente, né? Enquanto ele era técnico. Tá, então por que que mantinham ele? Porque ele estava tendo resultados bons, então eles não conseguiam demitir, né? Então acho que isso, quando vira uma lógica de clube, não que isso faça com que o clube não seja campeão de mais nada, até porque o Flamengo foi campeão, mas acho que você deixa as coisas menos constantes, né? Menos capacidade de regularidade, mesmo menos visão a longo prazo. Fica uma visão muito mais curta, uma visão muito mais de curto prazo. Tanto que quando você tem o Felipe Luiz, que é um treinador de construção de passe e marcação alta, e você troca pelo Leonardo Jardim, que é muito mais de transição e marcação mais recuada, os dois são muito bons, mas muito diferentes.
é muito estranho você trocar de treinador com lógicas tão diferentes tão rápido, né? Porque quando você analisa o Flamengo e o Cruzeiro, tudo bem, você pode dizer, o Leonardo Jardim não treinou só o Cruzeiro, ele treinou outros clubes. Treinou, mas algumas lógicas são as mesmas. E eu acho legal a gente usar o Cruzeiro como exemplo, que são times de mesma liga e na mesma temporada, né? Então eles aconteceram concomitantemente, né? Então a gente consegue calcular um pouco melhor isso daí. E no caso do Cruzeiro, era um time muito mais direto. E ele já chegou no Flamengo e nesse primeiro jogo já deu para ver um pouco mais de verticalidade nele. Não que ele seja um técnico que só joga de contra-ataque. É diferente ter um técnico que seja mais vertical de transição e dizer que ele é só de contra-ataque. Ele às vezes ele prefere que nem ele tem a posse de bola no, no momento ali que ele tem a posse de bola, em vez de ele trocar 30 passes para finalizar uma vez, ele troca 10 passes, finaliza uma vez, tenta recuperar a bola de novo para finalizar de novo. Então os ataques eles terminam mais rápido para você fazer mais ataques. Então esse é um técnico de mais transição, que a transição não é só dizer que é um time de contra-ataque, é um time que troca mais a transição, troca mais a posse de bola, tem mais turnover, se você pensar em futebol americano, né? Um time que vai trocando um pouco mais. Então isso tem acontecido com o Flamengo, ele troca de técnico sem ter muito uma lógica entre um técnico e outro. Então ele usa uma outra lógica na hora de trazer treinadores, que eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Então, é muito curioso, né, um clube trocar tão rápido assim de filosofia de jogo, né? Eu penso nesse tipo de jogo e no primeiro momento que eu começo a perder, eu já mudo de ideia, já troco de treinador. Então, eu acho que isso indica muito ou uma falta de percepção disso, ou uma falta de preocupação com isso, né? Porque senão não faz sentido. Então, eu acho que no Brasil tem três clubes que têm claramente uma forma de pensar em relação aos treinadores. Eu vou destacar eles aqui. Os outros clubes acho que é um pouco mais difusa essa questão, e eu vou falar sobre isso também. Quando você tem o Palmeiras, o primeiro ponto mais importante na hora de você pensar no seu clube é o treinador, que no caso é Abel Ferreira, depois o modelo de jogo dele e por último os atletas. Então, os atletas que o Palmeiras contrata, não vou dizer que 100% dos atletas têm que ser escolhidos pelo treinador, não são, mas a maioria deles é pensado com base no modelo de jogo e no treinador. Então, a chance do treinador sair aqui é menor, tanto que o Abel está lá há 5 anos. Então, a lógica é treinador, modelo e atletas. Então, sei lá, tem às vezes atletas que não combinam com o estilo de jogo do técnico. Pode até ter, mas é mais difícil que isso aconteça. Então, tá sempre bem casado isso daí com a ideia do treinador. Então, a chance do treinador sair é sempre menor. No Flamengo, você tem os atletas, você tem depois o treinador e depois o modelo de jogo do clube. Então, o Flamengo parece não ter um modelo de jogo tão claro, porque quando ele troca de treinador que pode ter visões diferentes de jogo, como eu acabei de mostrar, né? O Felipe Luiz e o Leonardo Jardim. Então, o que vem acima são os atletas. O que ajuda no caso do Flamengo é que os atletas são muito bons. E não só são bons, como eu conversei com um técnico em off no ano passado, né, um técnico de Série A, e ele estava falando que os técnicos no Flamengo, eles acabam tendo, vai mudando bastante, mas o Flamengo tem vários tipos de jogadores que são bons em vários estilos de jogo. Então, mesmo quando troca o estilo do treinador, ele consegue tirar bom desempenho desse time porque ainda tem bons jogadores. Por exemplo, você precisa de um técnico mais de transição. O Flamengo tem jogadores que são bons em transição. Técnico de mais posse de bola e jogo pensado. O Flamengo tem jogadores bons para isso. Então você consegue adaptar o elenco de acordo com o modelo de jogo que você tem. Então é uma lógica que o Flamengo tem, de ter atletas, entre aspas, acima do treinador, né? Então isso faz com que você troque mais de treinador. E depois tem um outro modelo, e esse é curioso, que o treinador está em último dessa lista, mas também ajuda você a trocar menos de treinador, eu vou explicar por quê. Porque quando você tem o clube que tem o modelo de jogo acima de tudo, então você contrata os atletas e depois os treinadores de acordo com esse modelo de jogo. Então, o modelo de jogo, os atletas e o treinador costumam casar muito bem. Então, a tendência é que isso funcione muito bem junto, porque você tem tudo bem definido. Então, é mais fácil que o treinador fique lá por mais tempo. Claro, você vai me dizer também que no Bragantino a pressão por resultado
é menor do que no Flamengo, por exemplo. Então o treinador costuma se sentir menos pressionado. Isso também é um ponto e também é relevante, né, nessa questão. Mas, se você seguir o modelo de jogo de atletas e de treinador, a tendência é que tudo casando muito bem, você não precise trocar tanto de treinador. E agora a gente vai para a fase final aqui de estilos de clube e os que acontecem as maiores demissões, que são os clubes que têm um clube, atletas e um treinador que é contratado depois, mas não tem nenhum modelo de jogo. Então o que acontece nesses casos? Você tem um clube que ele contrata atletas, porque ele precisa contratar atletas, então ele contrata atletas com base em escolhas da diretoria ou de quem está trabalhando ali no momento. Tem até casos de clubes de empresário, então coloca jogadores lá que acaba tendo uma melhor relação com alguns empresários, mas isso a gente não fala tanto de Série A, fala outras divisões, mas você contrata esses jogadores. Depois você pensa num treinador, mas aqui eu até botei o nome treinador bem apagado, porque o treinador aqui vai muito mais por nome e repercussão que ele vai ter do que propriamente como ele joga. E por último, o modelo de jogo não é imaginado, não é pensado em nenhum momento. Você não tem esses clubes pensando em nenhum momento sobre como o seu time vai jogar. É mais sobre quem vai jogar e quem vai treinar. E se o resultado vai ser bom, né? Acho que daria para colocar aqui o resultado acima dos atletas e do treinador também, se dá para pensar assim. Então, nesse caso, você deixa o treinador muito frágil dentro dessa estrutura. Então, faz com que ele acabe sendo demitido muitas vezes. Porque se você não tem um modelo de jogo definido, ou algo parecido com isso, sei lá, você nem pensa nisso na hora de contratar os jogadores ou o treinador, é muito provável que ele pegue um elenco que às vezes não tem a ver com o modelo de jogo dele, ele tente reformular o elenco ou trabalhar o elenco de alguma forma para que ele consiga os melhores resultados. Esses resultados não vêm, ele é obrigado a tentar se organizar do jeito que ele consegue, mas o time não dá o tempo suficiente, manda ele embora e traz um outro treinador. Tem outras ideias, outros modelos, que não casa tanto com os atletas. Às vezes esse clube também já trocou bastante de atleta, então também já tem outros atletas que estão chegando. Então, assim, você não tem um padrão, você tem muita mudança de atleta, de treinador, então você não tem um modelo próximo ali. Então, vai muito mais na sorte. E a sorte não é bem uma estratégia, né? É muito mais uma circunstância e às vezes funciona e você acaba tendo um time que consegue ter algum desempenho, mas na lógica não, então você acaba tendo que trocar muito de treinador e também de jogador. Daí quando você vai pro Palmeiras, né? O Palmeiras é o time que tem o técnico da Série A há mais tempo, né? São 5 anos. Ele teve só um treinador e teve 11 títulos. Daí você vai me dizer, ah, ele fica bastante tempo porque ele ganha bastante. Que é aquela história da Tostines, né? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, né? Ele fica mais tempo como técnico porque ele ganha mais ou ele ganha mais porque ele fica mais tempo como técnico? Eu acho que aí tem a ver com o que eu expliquei no modelo do Palmeiras, né? O Palmeiras tem um clube em que tem um treinador que a presidente confia muito, então a base do elenco e do modelo de jogo tem muito a ver com o treinador. Então a tendência de ele ter resultado é maior porque ele tem mais tempo de trabalho. O Palmeiras é um clube que tem poder financeiro para trazer bons jogadores, então ele consegue ter bons jogadores. E somando tudo isso com nessa história, ele tem a tendência de ter melhores resultados do que outros clubes. Então, no final das contas, como é que você mede e quando você precisa demitir um treinador? Acho que isso depende muito de cada caso, mas pontos que eu acho que são interessantes de você analisar, nem sempre a gente da imprensa ou de quem olha por fora consegue analisar tão bem isso daí, porque às vezes você não tem todas as informações, mas eu acho que se você tiver um pouco da leitura dessas questões, você consegue entender o quanto faz sentido ele manter como treinador ou não. O treinamento, se o treinamento dele no dia a dia é bem feito, se você vê coisas que são feitas no treinamento aplicadas no jogo, quer dizer que ele está fazendo um trabalho interessante. Poder de convencimento talvez seja um dos mais importantes, porque o técnico pode ser bom o suficiente se o elenco não comprar a ideia dele. É muito improvável que o time vai jogar bem, então esse é muito importante. O relacionamento dele com o elenco, isso também vai ter a ver com o poder de convencimento, né? Porque se ele tem um relacionamento muito ruim com o elenco, é muito provável que o poder de convencimento dele também esteja fraco. Então isso é uma questão importante. O desempenho do time, se o time consegue produzir bem nos jogos e os resultados também. O desempenho às vezes não é igual aos resultados, às vezes é, então é bom medir essa questão, né? O resultado precisa medir porque assim, não importa você ter várias questões boas,
se o resultado também não vier. Eu acho que obviamente não é tudo, resultado não é tudo, mas também obviamente que é importante, né? Então você tem que levar em conta essa questão também. E em alguns casos, aí não são todos os clubes, mas acho que são pontos interessantes também, uso da base e evolução de atletas. Os clubes precisam também, em alguns casos, usar a base, porque eles apostam muito na base, então o técnico precisa usar a base. Então, se você tem um técnico que até segue bem as outras questões, mas não usa a base, às vezes não vale a pena, porque ele não está dentro do seu modelo de clube. Ali talvez não seja nem modelo de jogo, é mais modelo de clube. Então, aí é uma questão a se pensar. E outra, evolução de atletas. Se ele não está evoluindo os atletas, às vezes de base, às vezes não, porque você também quer jogadores jovens para vender eles futuramente, para você poder fazer seu clube continuar funcionando como um clube de futebol e continuar sendo competitivo, né? Porque tem time que precisa vender jogador para ser competitivo. Se você não tem essa evolução dos atletas, aí também pode ser um ponto que você pode mandar o técnico embora. Mas aí essas questões de uso de base, evolução de atletas, acho que vale muito mais a pena. O resultado também pode entrar nessa no fim de temporada e não no meio, porque daí pode atrapalhar mais as questões, né? Acho que tem que ser mais nessa questão de fim de temporada. E tudo isso tem que estar dentro da base do planejamento da equipe. Porque se isso tudo está dentro do planejamento, é mais fácil de você medir cada uma dessas questões. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Aqui um vídeo pensando sobre as demissões dos técnicos do futebol brasileiro e por que se demite tanto no Brasil. Então é isso, pode deixar algum comentário. Eu sou o Rodrigo Seixas, apareço aqui sempre uma vez por semana no PFQL para falar sobre futebol, aqui mais uma vez no canal. Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!